Olá a todos, estamos aqui de volta em Chicago 2023 na AUA e eu estou aqui com o Dr. Ronald Koo. Ronald é urologista, é uro-oncologista do Hospital Erasto Gartner e fez o fellowship em uro-oncologia no Canadá, na McGill. E durante o fellowship o Ronald fez um estudo extremamente relevante que já foi mencionado em diversas plenárias, vi em plenárias no Uro-Onco no Brasil, aqui foi apresentado, foi mostrado aqui em plenárias da AUA, então é um estudo extremamente relevante que busca responder uma pergunta prática. Então, para pacientes que são submetidos a tratamento de preservação vesical, né, com terapia trimodal, será que eles precisam ter a pelve irradiada ou será que a quimioterapia que é usada é suficiente para acabar com a doença linfonodal e dá para irradiar só a bexiga? Conta um pouquinho para a gente, Ronald. Então esse trabalho é baseado numa série retrospectiva, né, canadense, são 10 centros canadenses, a gente coletou dados desses 10 centros, um total de 864 pacientes avaliáveis, né. Para essa análise em específico, a gente fez o que a gente chama de Propensity Score Match, então a gente pegou pacientes que receberam irradiação para a pelve toda, versus aqueles pacientes que receberam irradiação apenas para a bexiga. E a gente pareou esses pacientes com relação aos principais fatores de risco, que seria estadiamento local, presença de carcinoma in situ, se esses pacientes tinham recebido também neoadjuvância, sim ou não. Então todos esses fatores, idade e COG também, o performance status desses pacientes, eles foram pareados e a gente conseguiu fazer uma comparação entre 599 pacientes dessa série de 864. Então esses 599 pacientes foram avaliados e a gente chegou à conclusão, depois de uma análise multivariada, que irradiar toda a pelve, apesar de não ter sido associado com maiores taxas de resposta completa à radiação com 3 meses, isso estava sim associado a melhor sobrevida global e sobrevida câncer específica, com hazard ratio aí de 0,68 e 0,66. Então o estudo ele é retrospectivo, tem suas limitações com certeza, mas ele levanta essa hipótese de novo que talvez a gente tenha aqui para fins curativos, talvez tratar a pelve toda, muito parecido com as séries de cistectomia, que sugerem que quando a gente faz cistectomia a gente precisa abordar linfonodos, tanto para pacientes que têm linfonodos a princípio negativos clinicamente na tomografia, quanto para aqueles pacientes francamente positivos, em que geralmente a gente propõe então neoadjuvância seguida de cirurgia, mas sempre abordando linfonodos, né, fazendo linfadenectomia pélvica. Acho que essa talvez seja a mensagem desse trabalho. Essa base de dados foi de pacientes provenientes de todo o Canadá e qual que foi o N dela? Então, o N total desse banco de dados, a gente juntou mais de 900 pacientes, quase 1.000 pacientes, a gente não fechou 1.000, mas para pacientes que foram realmente avaliáveis nessa série de dados, a gente conseguiu 864. Esse estudo foi publicado no European Urology Oncology, essa experiência geral desses pacientes acabou de ser publicada, tem mais ou menos uns 30 dias, e a gente juntou então esses 864 pacientes, foi que a gente fez essa análise geral dos dados. Interessante. Então, apesar de retrospectivo, um N extremamente expressivo e um estudo que, como eu mencionei, tem sido bastante citado, um estudo importante em auxiliar na determinação da prática clínica. Muito orgulho de termos um urologista à frente desse estudo e ajudando a fazer a história para a gente tratar melhor os nossos pacientes. Parabéns, Ronald, obrigado. Legal, obrigado aí pela oportunidade. Valeu.